Agora vamos proceder a falar das operações entre conjuntos. A primeira operação que a gente vai trabalhar aqui é a união. União representado pela letra U. Na união vai todo mundo, só que tome cuidado, o que repete você não coloca duas vezes. Como assim? Se colocar o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 4 e o conjunto B formado pelos elementos 3, 5 e 7, como já visto, não possuem elementos comuns. Logo, são conjuntos disjuntos. Então, você terá o conjunto A e o conjunto B e você terá os elementos separadamente elencados para cada conjunto. A união implica colocar todo mundo num único conjunto maior. Significa A união B é colocar todos eles dentro de um conjunto maior. Neste caso, eu vou colocar tentando organizar os elementos sequencialmente. 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Veja bem, a união entre esses dois conjuntos é justamente formada por todos os elementos. Todos mesmo. Isso é uma situação onde você não possui elementos comuns. Muito bem. Agora vamos falar da intersecção, porque depois no que se referencia à intersecção, a gente vai fazer o link com a união novamente. Então, a segunda operação é a intersecção. É o U invertido. Intersecção implica reconhecer e elencar os elementos que se tornaram repetitivos entre conjuntos. Exemplo. Se eu colocar o conjunto A aqui formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8 e colocar o conjunto B formado pelos elementos 6, 8, 10 e 11, você vai enxergar que tanto o A quanto o B possuem só um único elemento comum, ou seja, um único elemento que se tornou repetitivo, o 6. Só. Mentira, não é só o 6, professor. É verdade, você enxergou certo. Na verdade, são dois elementos, o 6 e o 8. Nós não temos um, temos dois elementos que são repetidos em ambos os dois conjuntos. Perfeito, você enxergou corretamente. Como é que a gente vai representar isso graficamente? Você vai ter que encontrar uma área comum a ambos os dois. E aí você vai cruzar. Você cruza dois gráficos. E aí você terá o conjunto A e o conjunto B. Veja bem que esse cruzamento entre dois conjuntos gerou uma área comum, ou não é? Esse pedacinho aqui é ou não é do A? É, professor, mas também ele é do B, ou não é? É, professor, essa área é o que nós chamaremos de intersecção. É aqui que vão os elementos que são repetitivos. O 6 e o 8. Muito bem. Agora, completamos com o 2 e o 4 para o A e 10 e o 11 para o B. Note que aqui o conjunto A, como um todo, é formado por quais elementos? 2, 4, 6 e 8. Está ali, ó. O conjunto B é formado por quais elementos? 6, 8, 10 e 12. Está aqui, ó. Ambos os dois têm elementos comuns? Sim, professor. É essa área que está aqui. Essa área que está aqui é a área comum a ambos os dois. Logo, nós teremos A intersecção B é representado por dois elementos, quais? 6
e 8. Já aproveitando, vamos falar da união desses dois conjuntos, não é? Porque no caso anterior eu falei de conjuntos disjuntos, conjuntos que não têm elementos comuns, onde todo mundo entrava no mesmo conjunto maior. Aqui é a mesma coisa, só tem um detalhe, não pode esquecer. A área comum repete uma vez só, não pode repetir duas. Logo, você vai ter o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 11. E aí você finaliza a união de conjuntos. Então a dica, se possuem elementos comuns, você só vai repetir eles uma única vez. Não pode repetir duas. Tudo bem até aqui? Olha só, a gente viu agora a operação de união entre dois conjuntos que não possuem elementos comuns, que são chamados de conjuntos disjuntos. A gente viu que todo mundo entrava num conjunto maior, porque a operação entre dois conjuntos dá como resultado um outro conjunto maior. Vimos a intersecção, que é a representação dos elementos comuns a dois ou mais conjuntos, e a área comum, sempre a área que entrelaça os conjuntos. Vimos que os elementos 6 e 8 fazem parte tanto do A quanto do B, por isso coloca-se essa área sombreada. E aí complementamos as áreas correspondentes para poder encontrar a intersecção e depois a união. Lembrando que na união não pode repetir duas vezes os elementos comuns. Agora vamos falar da diferença entre conjuntos. Então, a gente pode utilizar um outro exemplo para isso. E aí eu vou colocar um exemplo M, né, igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11. E eu vou colocar o conjunto N formado pelos elementos, vou colocar aqui, por exemplo, 7, 9, 13, 15, 17. Que seja. Dois conjuntos. Quando a gente fala da diferença entre conjuntos, que é a terceira operação, a gente vai fazer a primeira coisa. A gente vai representar ambos os dois conjuntos graficamente, para enxergar melhor a diferença entre um e o outro. Antes da representação, você percebe que tem que enxergar se existem elementos comuns. Você enxerga que aqui tem o 7 e o 9 como elementos comuns. Muito bem. Logo, existe intersecção? Sim. Você fará a representação dos dois tendo uma área comum a ambos. Comece sempre pela intersecção, ou seja, elencar os elementos que são repetitivos, o 7 e o 9. Próxima etapa, completar os conjuntos correspondentes com os elementos que estão faltando. Como eu já peguei o 7 e o 9, coloco o 1, o 3, o 5 e o 11. O N colocou o 13, o 15 e o 17. E assim a gente conseguiu representar todos os elementos, tanto do conjunto M quanto do conjunto N. Então, vou aproveitar o exemplo que está aqui para recapitular o que a gente já viu até agora. União. A união é todo mundo, ou não é? É, professor. Lembrando que na união, quando esses conjuntos têm elementos comuns, não poderá repeti-los. Então, M união N será 1, 3, 5, 7,
9. Veja que eu estou organizando os números, né, para ficar melhor apresentados. E aí você encontrou o resultado da união de dois conjuntos. M intersecção N. Opa, a intersecção é mais simples, ou não é? É, professor, porque somente temos dois elementos, que são os elementos comuns aos dois conjuntos. Aí você tem 7 e 9. Muito bem. Ah, mas agora o foco não era outro, que é a diferença entre conjuntos? É, aí agora a gente vai falar M menos N. Eu sempre costumo colocar o seguinte exemplo, tá? Para entender a história da diferença entre conjuntos. Imagina a situação seguinte, você tem um casal. Ela possui seus amigos. Ele possui seus amigos. Correto? E ambos, quando se juntaram, criaram amizades comuns. É verdade. Então, logo você enxerga que ele tem amigos dele, só dele, ela tem os amigos só dela e tem os amigos comuns. Deu uma ruptura, ambos brigaram. Olha só, ambos brigaram. O que vai acontecer? Pois é, ela não vai querer ter nenhum vínculo com ele. E a primeira coisa que ela vai querer eliminar é o quê? Aquilo que possa gerar um laço comum, que são os amigos comuns. Então ela vai cortar os amigos comuns, ou não é? Por consequência, também ela vai cortar os amigos que são dele. E só vai ficar com os amigos dela. Isso é a diferença de conjunto. É excluir qualquer possibilidade de vínculo com o outro. Então, veja bem. Se eu tenho o M e eu tenho o N, eu, quando digo M menos N, veja bem, você está eliminando, está praticamente tirando qualquer possibilidade de vínculo com o outro conjunto. Você não quer nem saber sequer dos elementos comuns. Lembra do casal? Os amigos dele, os amigos dela. Ele não quer nada com ela, logo ele elimina os amigos comuns. Primeira coisa. E, consequentemente, os outros. É como se você arrancou tudo isso que está aqui. E se você arrancou tudo que está aqui, o que sobrou? Professor, sobrou 1, 3, 5 e 11. É isso aí. Logo, M menos N será toda essa área que está aqui. Tudo isso que está aqui é M menos N. Ou seja, é 1, 3, 5 e 11. Se eu fizesse então N menos M, ao contrário agora. É ela que não quer nenhum vínculo com ele. Então, se ela não quer nenhum vínculo com ele, ela vai eliminar a primeira coisa, os elementos comuns, ou seja, os amigos comuns. 7 e 9 já está eliminado. Então, se ele elimina tudo isso, você está arrancando, está eliminando qualquer possibilidade. Se você eliminou tudo que está aqui, o que sobrou? Professor, sobrou 13, 15, 17. É isso aí. Então, o conjunto M menos N é tudo que está aqui em vermelho, cujos elementos serão 13, 15 e 17. Novamente, ficando bem mais simples se a gente fizer isso aqui, ó. Sempre, olha só, A e B. Este pedaço que está aqui é somente A, é exclusividade de A, logo é A menos B. Este pedaço que está aqui é somente de B, é exclusivo de B, então será B menos A. Então, a diferença de conjuntos indica a exclusividade. Você não admite possibilidade alguma entre algum vínculo entre ambos os dois conjuntos. Você elimina todo vínculo. Então, você automaticamente elimina todo que é do